Olá, pessoal, muito bom dia! Todos me escutam? Sim. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, todo mundo chegando, todo mundo já se acomodando por aqui, sejam todos bem-vindos, um bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse segundo dia do Profit 2022. Meu nome é André Luiz e serei mais uma vez, com muito prazer, o seu mestre de cerimônias do Profit durante este dia. Esperamos que tenham aproveitado o primeiro dia de palestras, esperamos ainda corresponder e superar as expectativas de vocês para o dia de hoje. Caso você tenha que falar com algum dos monitores, é só você procurar na lista de participantes, eles estão ali com a expressão Monitores Profit no nome. Tá? Então, se precisar falar com algum dos monitores, procura aqui na lista de participantes, eles estão ali com o nome Monitores Profit no nome. Tá bom? Aí é só você falar com os monitores, eles estão aí à disposição para ajudar vocês durante todo o dia de hoje, tá bom? E para quem, mais um recadinho, como eu falei ontem, para quem vai tirar print das palestras, vai compartilhar que está aqui com a gente, não esquece de marcar o Profit, de colocar ali a hashtag Profit 2022, tá bom? Então, vamos lá. Então, convido vocês também para acessar o globinho que tem na barra do navegador de vocês. Hoje a gente vai ter agora nas duas primeiras palestras interpretação simultânea para inglês e para espanhol. Então tem os dois idiomas agora nas palestras iniciais. Quem vai estar interpretando para a gente serão os colegas na língua inglesa, Janaíne Rodrigues de Mello e Karina Capócia. Na língua espanhol, então vai ser o Anzo Dormal e a Bianca Guzzo. Então, desejamos a todos nesse dia de hoje um excelente evento, que todos tirem muito proveito das palestras de hoje. Muito proveito a todas as ponentes. Gostaríamos de chamar a nossa coordenadora de interpretação do Profit, a queridíssima professora Patrícia Jimenez Camargo, com a palestra A Interpretação Comunitária e a Diminuição das Barreiras Linguísticas e Culturais. Patrícia é doutora em Letras, Estudos da Tradução na FEFELESH USP, com pesquisa em interpretação comunitária em cenários médicos, formadora de tradutores e intérpretes com atuação em diversos níveis de ensino, pesquisadora do Cominter, Grupo de Pesquisa e Interpretação Comunitária, diretora da Tradintérprete, consultoria linguística e vice-diretora do Instituto IC Brasil. Então, com vocês, gente, Patrícia Jimenez Camargo. Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Hello, I'm glad to be here to speak about community interpreting in the Profit 2020. E também estudantes, tradutores, revisores. Hoje, então, é interpretação comunitária e como que a gente pode utilizar a interpretação comunitária para diminuir as barreiras linguísticas e culturais. Então, como eu disse para vocês, né, interpretação comunitária e a diminuição das barreiras linguísticas e culturais é o tema da minha fala de hoje. Logo na abertura aqui tem esse slide, então, que diz que... Here in this slide, everyone is welcome when we speak about refugees. Pero se hablamos de interpretação comunitária, a coisa é We're discussing about community interpreting. Por vários autores da área como uma prática social. Então, quer dizer a interpretação comunitária vista como prática social? Quer dizer que a gente vai usar a interpretação para momentos em que as pessoas estão ali discutindo questões de sua vida pessoal, às vezes de sua vida profissional, e o intérprete vai estar mediando essa comunicação. Segundo Hale, que é uma das pesquisadoras que mais discute interpretação comunitária, ela diz que a grande questão na comunitária é que a necessidade dos serviços é real, ou seja, as pessoas vão utilizar o nosso trabalho, então, da interpretação para participar de uma consulta médica, para entender o que está acontecendo ali, para poder se defender frente ao tribunal, para poder...
fazer uso de um documento nacional, né? Então, são momentos em que o serviço ali prestado pelo intérprete vai sim produzir um efeito, e por isso que Hale vai dizer que a necessidade desse serviço ali naquele momento é uma necessidade real. Ela acontece também em ambientes que são ambientes íntimos. Então, o que a gente vai discutir, o que nós vamos ouvir, né, são aspectos particulares, delicados da vida de alguém e que obrigatoriamente vão ser compartilhados por meio de um intérprete, pois as pessoas que estão ali participando daquele evento comunicativo não conseguem falar a mesma língua e, portanto, vão precisar do intérprete por todo momento, por todo o percurso ali utilizado dentro do evento comunicativo. Lembrando que eu estou chamando de evento comunicativo qualquer momento que tem comunicação entre duas pessoas que não falam necessariamente o mesmo idioma e que, por isso, vão se valer da função de um intérprete. A interpretação comunitária no Brasil, tanto na área médica, que é a área que eu mais discuto, como em outras áreas também, a área jurídica, a área mais social da retirada ou da confecção de um documento, né? Ela ainda não está bem estabelecida. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer, nós sabemos disso, e por isso que a gente sempre fala de interpretação comunitária e começa contando como que está essa situação. Então, o que acontece hoje com a comunitária no Brasil, né? Eu estou falando de um bem localizado. Primeiro, a gente tem muitos intérpretes ad hoc, né, os intérpretes não profissionais, que atuam nesses momentos de interpretação, mas que ainda obrigatoriamente não passaram por uma profissionalização, às vezes não conhecem muito de interpretação. Na área médica, a gente ainda vê bastante crianças e adolescentes atuando como intérpretes de seus pais, de seus familiares, o que é um grande problema, porque essa criança, esse adolescente é o primeiro a receber algumas comunicações que não são agradáveis nem para o intérprete, nem para a própria pessoa que está ali, né, recebendo a interpretação, quanto mais para uma criança e um adolescente. Nós temos alguns profissionais que atuam, mas não profissionais intérpretes, mas profissionais que trabalham nesses ambientes. Então, como, por exemplo, o enfermeiro que trabalha num hospital e que está ali desempenhando o que a gente chama de uma dupla função, né? Então, a função dele é ser enfermeiro, mas no momento que chega alguém ali que fala o idioma, ele vai ser a pessoa que vai, então, fazer essa função da interpretação, não só na área médica, também dentro dos tribunais, isso acontece em outros ambientes, como os ambientes de atendimento a estrangeiros, a refugiados. Voluntários, então a gente tem bastante voluntário trabalhando, não que a gente seja contra a atuação dos voluntários, longe disso, né, mas nem sempre esses voluntários têm condição e conhecimento suficientes para trabalhar nessa área. E membros da própria comunidade, que aqui a gente tem um outro problema, né? Quando eu tenho membros da comunidade atuando, como nós falamos que essas questões ocorrem muito também em momentos íntimos da vida das pessoas, os membros da comunidade podem fazer um serviço no sentido de que na área médica, o paciente não conta exatamente aquilo que está acontecendo, porque ele não quer que o outro membro saiba, ou nas outras áreas também, como a área jurídica. Então, existe aqui uma questão muito importante desse intercâmbio de informações que não se dá por uma questão profissional e que, portanto, às vezes elas são reveladas de forma inadequada. Quem usa, então, a interpretação comunitária, né? Uma das questões que a gente sempre discute é que a interpretação comunitária já está sendo usada no Brasil, independentemente dela estar bem estruturada ou não. Eu trouxe aqui somente alguns exemplos de usuários da interpretação comunitária. Então, no geral, nós temos refugiados que usam a interpretação comunitária porque precisam ter acesso aos documentos, aos seus direitos, acesso ao serviço médico, ao serviço do SUS para vacinação e coisas do tipo, turistas que
que vêm ao país e usam interpretação comunitária para poderem visitar pontos turísticos, né, andar pela cidade, turistas do segmento médico. Quem são essas pessoas? São aquelas que vêm para fazer tratamento médico no Brasil, tratamento odontológico e que precisam de um intérprete, os executivos e suas famílias, quando estão aqui pelas empresas e precisam encontrar escola para os filhos, precisam encontrar locais para moradia, né, e geralmente se valem da interpretação comunitária. E estrangeiros no geral, tanto no segmento de turismo, como no segmento médico e também no segmento de business, quando vem fazer grandes contratos no Brasil, ou quando precisam conversar empresa a empresa, também utilizam a interpretação comunitária. A grande questão, né, é que a gente precisa, então, como eu dizia lá no começo da apresentação, diminuir essas barreiras. E como que é feita a diminuição dessa barreira? Acho que um dos caminhos para a diminuição da barreira, apesar que não seja o único, apesar de não ser o único, acho que um dos caminhos que nós podemos apostar para a diminuição da barreira linguística e cultural é a partir do ensino de tradução e interpretação. Então, o que nós temos hoje, né? O nosso cenário brasileiro vai dizer que o ensino de tradução e interpretação, então, está em 3 pilares, eu chamaria. Primeiro, de habilidades e competências, então, que a gente, através do ensino da tradução e interpretação, leve esse tradutor e intérprete a adquirir habilidades e competências que faça dele um tradutor e um intérprete. A maior parte ainda acontece no Brasil no ensino acadêmico. E aqui a gente tem uma consideração a fazer, porque o ensino acadêmico, muitas vezes, ele está voltado mais para a parte teórica e menos para a parte prática. Então, essa é uma das questões que a gente precisa ainda, né, fomentar no Brasil. Claro que algumas iniciativas, como a que vocês vão ver aqui apresentada mais à frente, podem auxiliar nesse processo de diminuição de barreiras linguísticas e culturais, especialmente para a interpretação comunitária. Eu sei que tem outros colegas também trabalhando com isso e que falarão, inclusive, aqui no evento, e discutir um pouco sobre mercado de trabalho. Qual que é esse mercado de trabalho? Existe o mercado de trabalho para a interpretação comunitária? Então, acho que essas são as questões mais importantes quando a gente fala de ensino de tradução e interpretação. Bom, no geral, então, nós temos 2 cenários. O primeiro cenário, que é o cenário dos cursos universitários, que, no geral, estão em graduação, né, que tem um perfil de alunado chegando para a interpretação no geral e que pode ser apresentado a interpretação comunitária, né, um perfil de alunado nos cursos de graduação mais jovens, que tenham ou ainda estão desenvolvendo o conhecimento de idiomas e que buscam uma formação universitária. Alguns programas dentro das graduações já têm ensino de interpretação comunitária, discutem com seus alunos, né, a questão da interpretação comunitária a partir de uma disciplina de interpretação comunitária, então discutindo essas questões da interpretação e também a partir de pesquisa. Então, a pesquisa e interpretação comunitária, ela passa a ser hoje muito mais desenvolvida dentro dos meios acadêmicos e esse é um dos caminhos que nós apontamos para o desenvolvimento, inclusive, da interpretação comunitária como profissão mais no futuro. Nós fazemos isso, então, né? Eu vou mostrar para vocês uma forma que isso tem sido feito dentro da universidade, como que a gente tem tentado levar os alunos a pensar na comunitária enquanto profissionalização. Então, a primeira questão é através de pesquisa mesmo, como eu disse anteriormente, né? Pesquisar as questões relacionadas à interpretação no geral e especialmente na interpretação comunitária. Nós criamos lá em 2013 um grupo de pesquisa que começa, então, a olhar para a interpretação comunitária como um braço dos estudos da interpretação, né? Esse grupo se chama Cominter, ele Cominter de Interpretação Comunitária, ele está certificado pelo CNPq e ele vem, então, desde 2013 oficiosamente, desde 2015 oficialmente, produzindo pesquisa em interpretação comunitária,
em todos os níveis. Então, pesquisa em nível de graduação, né, dos alunos desenvolvendo essas pesquisas, amparado por pesquisas em nível de pós-graduação, que são dos professores que fazem parte do grupo de pesquisa e que orientam alunos nas mais variadas áreas da interpretação comunitária. Essas pesquisas têm por objetivo fazer publicações de seus achados, do que encontraram, né, nas pesquisas, mas também fomentar processos que sejam processos práticos de entrega de interpretação comunitária. Nós já tivemos várias pesquisas publicadas que vêm do Cominter, né, que foram fomentadas dentro desse grupo, inclusive a gente tem uma aqui no Profit mesmo, da Janaíne, da aluna Janaíne, que é a minha orientanda, que foi pesquisar a questão da interpretação comunitária nos meios religiosos. Então, como que ela acontece? Essa é mais das áreas que a interpretação comunitária acontece, mas que nós não trouxemos aqui lá no começo, né, dizendo sobre a religiosa, porque ela é um espaço específico de interpretação comunitária, mas que ocorre grandemente no Brasil. Então, quando nós olhamos para a comunitária, né, a partir do grupo de pesquisa, nós temos como objetivo, então, levar alunos a produzirem, a pesquisarem e ajudarem na publicação e também ajudarem na disseminação do que é a interpretação comunitária e os ambientes que ela acontece. Esse grupo de pesquisa, ele tem tanto alunos de graduação quanto pós-graduação e também os professores que atuam no grupo como os orientadores. Além disso, né, a pesquisa da interpretação comunitária tem por objetivo também a produção acadêmica. Então, não é só pesquisar, né? A produção acadêmica é essa, em que os alunos fazem escrita de material, discutem os seus trabalhos nos congressos de tradução, de interpretação, é a parte mais teórica, eu diria, da pesquisa, né? Então, olhando para as questões teóricas, para esses autores que falam sobre pesquisa, e a partir daí, dando a sua contribuição na produção acadêmica. Mas, além disso, a gente tem a disseminação desse conceito e desse conhecimento. O Cominter, que é esse grupo de interpretação comunitária, tem então um canal no YouTube que vai discutir, que traz pessoas que falam, que estudam, que publicam, né, sobre a interpretação comunitária nas mais variadas áreas, para falar sobre interpretação, para contar os seus achados de pesquisa e também para contar o que tem feito em relação a parte prática da interpretação comunitária. Então, nosso objetivo não é só ficar também na teoria, só na pesquisa teórica, mas de alguma forma, entregar material prático para que as pessoas possam saber o que está acontecendo na área da interpretação comunitária e, eventualmente, também se especializar nessa área. Convido vocês todos que estão aqui assistindo para dar uma olhadinha no canal lá da interpretação comunitária, no Cominter, se inscrever no canal se assim desejarem, porque aí vocês têm acesso a todas as palestras já conferidas, a todos os eventos já relacionados e realizados, né, pelo Cominter. Além disso, uma das questões que a gente tem tentado, né, fazer com que teoria vire prática, e quando eu brinco teoria, quando a gente fala de teoria virar prática, é não ficar somente na questão acadêmica do ensino e do estudo da interpretação, mas sim colocar essas questões à prova. Né? Então, uma das coisas que a gente tem feito no sentido de fazer com que os alunos pratiquem e também entrem na parte mais de contato com a interpretação comunitária através de eventos. Então, os eventos, esse daqui é uma jornada, né, de saúde,
feito com refugiados e imigrantes venezuelanos, e que eles tinham vários tipos de atendimento dentro desse dia, né, da rodada, da jornada de atendimento à saúde. Então, eles iam lá e faziam o atendimento inicial com o dentista, né, o odontológico, tinha uma parte de atendimento de bem-estar, uma parte de triagem e também de promoção promotion of the healthcare Brazilian system card, and the students worked as community interpreting in these events. Mirando para aquello que ellos, así, colocando en práctica la teoría que ellos habían aprendido. O profissional da área da saúde, então os dentistas, né, os esteticistas e fisioterapeutas, e também o pessoal da enfermagem, e com os refugiados atuando como intérpretes nesse momento, fazendo então a interpretação comunitária acontecer. Nós sabemos que no Brasil a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, o nosso caminho ainda está em relação ao quanto a gente fala de comunitária, quanto que a gente diz sobre interpretação comunitária e o quanto que nós contamos dos eventos que estão sendo feitos em relação à interpretação comunitária, tanto na área teórica quanto prática, e nós sabemos que ainda a gente leva algum tempo para conseguir profissionalizar a interpretação comunitária adequadamente, porque nós acreditamos que o intérprete precisa de conhecimentos, precisa daquelas habilidades e competências que falávamos lá na hora da formação, e para além da habilidade e competência, também é necessário que esse intérprete tenha uma noção de como que está esse mercado, do que é necessário para que seja visto como uma profissionalização e como um braço da interpretação, e que é tão importante quanto outros modos de interpretação, né? Como outras formas de interpretação em outros ambientes. Então, esse nós sabemos que ainda é um caminho que vamos percorrer. Além disso, a gente tem também algumas questões com institutos, como o Instituto de Interpretação Comunitária Brasil, que nasce no sentido de fomentar essa experiência, né, teórica e prática dos alunos e também dos profissionais que já atuam na interpretação comunitária no Brasil. Quero mais uma vez agradecer, deixo aqui todos os meus contatos, né, Trad Intérprete Consultoria Linguística é a minha empresa, em que eu faço trabalho de tradução, interpretação, revisão, entre outros, e todos os meus contatos, e fico à disposição de vocês para, se tiverem alguma questão, quiserem comentar, quiserem trocar ideias sobre interpretação comunitária. Mais uma vez, agradeço a organização do Profit pelo convite e espero que estejamos juntos em breve presencialmente. Muito obrigado e parabenizamos, então, a professora Patrícia Gimenez pela excelente palestra. Quero verificar com o pessoal da monitoria se a gente tem perguntas para ela. A professora Patrícia está aqui para responder, para se comunicar com o pessoal. Se tiver alguma pergunta, pessoal da monitoria, temos alguma coisa? Ainda não recebemos perguntas, bom dia. Mas ainda temos 5 minutos para fazer. A Denise pode aproveitar, ela colocou um comentário bem interessante no chat. Denise, você não quer falar? Abre seu microfone. Enquanto isso, eu estou pegando para vocês aqui o link do Cominter, já vou colocar no chat, pessoal. Perfeito, Ana Júlia, perfeito. Quiser falar alguma coisa, Patrícia, enquanto a gente espera? Quero, O pessoal criar coragem de fazer perguntas. Eu vou aproveitar a fala da Denise aqui, né? Primeiro, assim, muito obrigada.
pelo espaço. Gravei a palestra, tá, gente? Porque eu estou acompanhando as cabines de interpretação, que a gente está com as cabines lá do inglês, né? E o pessoal do Quixote estão nas cabines de espanhol. Então, quero agradecer aos meus intérpretes também. A gente sabe que interpretar gravado é mais difícil, porque está tudo certinho, editadinho, né? Então, eu quero agradecer a Bianca, ao Anzo, que estavam na cabine de espanhol, e a Janaína e a Karina, que estavam na cabine de inglês. A Denise falou aqui, colocou para nós no chat, sobre a questão do compartilhamento de informações entre membros da comunidade e sobre as crianças recebendo notificações ruins pela primeira vez na família, né? Essa é uma das questões mais importantes que a gente vê na interpretação comunitária, e que acontecem todos os dias dentro dessa comunidade, porque, no geral, né, nessas comunidades, sempre tem aquele que já chegou há mais tempo e que, portanto, domina melhor a língua portuguesa e é a pessoa quem vai fazer a interpretação. No entanto, a gente tem até um dilema ético, né, quando falamos em relação a isso, porque os membros da comunidade ficam de posse de várias informações, inclusive informações que podem levar o outro membro, né, aquele que foi interpretado, a ser diminuído, constrangido e algumas vezes até mesmo acharcado financeiramente. Então, essa é uma das questões que a gente leva em consideração, que membros da comunidade, no geral, não deveriam interpretar para outros membros. Além disso, a questão das crianças é a mais grave de todas, né? As crianças vão para a escola quando chegam no país, então elas dominam mais rapidamente, no geral, a língua do que os outros familiares de mais idade. Então, o que acaba acontecendo é que a criança serve de intérprete, principalmente nas consultas médicas, o que é um grande problema, porque as notícias, a discussão, né, muitos desses refugiados imigrantes têm histórias de violência, de trauma, e a criança vai passar por isso também, né? Então, nem sempre é adequado, por isso que a gente diz que o mais adequado seria termos de verdade um intérprete profissional. A Simone tem uma outra pergunta aqui, eu posso ler daqui do chat? Eu não sei se os monitores... Eu posso ler, É o ou você Juan, pode né, ler que está aí. também. Isso. Obrigada, Juan. Então, vamos lá. Nada. Então, a outra pergunta que a gente tem aqui, existe da Simone Brito, existe algum apoio além da interpretação a esses refugiados no sentido de introduzi-los no novo país? Sim, Simone, a gente tem sim. Inclusive, a gente tem o CRAI, por exemplo, que é um órgão da Prefeitura de São Paulo, né? A gente faz bastante trabalho com o pessoal que trabalha no CRAI, porque eles já são intérpretes, eles têm a função, né? Eles não têm lá escrito que eles são intérprete no cargo, mas eles têm a função de interpretar. Então, sim, existe o CRAI, que é o apoio a refugiados e imigrantes, tem outras instituições, mas, no geral, né, esse apoio a refugiados e imigrantes no sentido de introduzi-los, de receber orientação no SUS, de receber orientação para retirada, para pedir um documento, é feito por ONGs e instituições religiosas, e por isso que a gente também discute, né, como eu disse aí na palestra, e pesquisamos a interpretação comunitária em âmbito religioso, tá? Então, é por isso. Mas aí conversa para uma outra palestra, gente. O assunto se estende, o assunto é muito gostoso, né, professora? Sim. Mas, então, eu peço ao pessoal que tenha mais perguntas, que coloque as perguntas aqui no chat ou no Q&A com um e-mail, para que depois, posteriormente, a professora Patrícia possa encaminhar as suas respostas, tá bom, pessoal? Professora, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a vocês, eu vou ficar aqui com vocês hoje, mas vou lá para as cabines. Maravilha. Obrigado, então, mais uma vez, à professora Patrícia Gimenez pela excelente palestra. Tá? Agradecemos também aos colegas da cabine de interpretação, a Janaíne Rodrigues e a Karina Capócia. E para a segunda comunicação do dia, teremos agora na cabine a Érica Varjão e a Bruna Yukari, nas cabines de inglês. Então, uma dica importante para as perguntas, pessoal, como eu falei agora há pouco, coloquem no Q&A ou no chat a pergunta junto com o e-mail de vocês,
tá? Para que a gente possa aí ter acesso ao e-mail, para que a gente possa responder depois essas perguntas para vocês, tudo bem? Então, dando prosseguimento ao ciclo de palestras aqui do Profit 2022, gostaria de chamar uma querida, ela que é coordenadora dos nossos monitores aqui do Profit já há diversas edições, Alessandra Harmel, com a palestra Atualizações sobre a nomeação e a função dos tradutores públicos de 1943 a 2021. Alessandra é tradutora pública e intérprete comercial nomeada e em função ativa desde 2000. Professora mestre em cursos de bacharelado em tradução, interpretação e língua inglesa, FMU, Uninove e Universidade Anhanguera. Docente de graduação e pós-graduação nas áreas de tradução, letras e de administração. Melhor não, porque já me perdi. Possui graduação em Direito pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, licenciatura em Língua Inglesa pela Universidade Mackenzie, pós-graduação em Tradução pela Universidade Anhanguera e pós-graduação em Metodologias e Gestão de Educação à Distância na Universidade Anhanguera, mestrado em Letras, Educação da Tradução pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da FEFELESH da USP e pós-graduação em Direito Empresarial e Processo Civil pela FMU. Então, com vocês, Alessandra Harmel, essa querida que também foi minha professora. Boa palestra, professora. Obrigada, meu amor. Bom dia a todos os colegas, as colegas. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente. You again. Sharing the information that I believe it's important. Función de traductor público, intérprete comercial. Parte técnica, ver se vamos funcionar direitinho conforme os nossos... Vocês visualizam aí o meu compartilhamento ainda sem apresentação, né? Agora aqui, vamos ver se eu tenho que dar um stop share. Já enxergam aí a minha apresentação na íntegra ou não? Ainda não, professor. Então, eu tenho que dar um stop aqui e fazer novamente, não é isso, meu bem? Vamos lá. E agora? Calma, Lê, vamos com calma. Compartilha. Já compartilhei. Parece que não entrou. Eu tenho que deixá-lo agora na... Primeiro é normal, você deixa o PowerPoint aberto, mas não precisa ser no modo de exibição. Isso. Aí vai Share Screen. Isso. Ok. Isso, está entrando, calma. Agora coloca no modo de exibição para você, vamos ver se vai entrar para a gente. Se não entrar, aí você vai ter que fazer mais um detalhezinho. Isso, vai na tacinha. Isso. Ok. Tá em exibição para você? Sim. Mas para nós ainda não. Então, porque é o Zoom, né? Com emoção. Então, vai lá em cima com o mouse, vai aparecer a barrinha do Zoom e vai ter New Share. Você clica nesse New Share e escolhe a apresentação do PowerPoint. Foi? Calma. Ainda não. Clicou em New Share? Isso, espera. Acho que agora foi. Não, você descompartilhou. Não, peraí. Calma, tô calmíssima. Oh, Jesus. Vamos lá. Senão a gente deixa ele só no... Mas acho que vai dar agora. Vamos lá. Compartilhar. O que aconteceu? Ele entrou 2 vezes aqui. Clicou em compartilhar? Isso. Vai com calma. Agora põe em modo de apresentação. Vai lá em cima no New Share. Isso, não faz mais nada, tá pronto. Deixa eu sair daqui.
Obrigada, querida. Então, pessoal, as apresentações já foram feitas, vou me ater aqui ao que nós vamos mostrar. Muito bem. Vocês me ouvem bem? Sim, tá ótimo. Ok, então vamos lá. Nessa apresentação, o que eu fiz? São vários slides, mas eu não vou me ater a leituras de conteúdo. Eu coloquei ali só para que vocês tenham uma referência visual do que eu vou falar, porque é um tanto quanto pragmático, tá? Então, vamos lá. Aqui, na realidade, é uma pequena introdução com os queridos Milton e Bandia, né? Que os tradutores são agentes e eles devotam grande quantidade de energia das suas vidas à causa para proporcionar essa ponte entre as culturas, que é justamente o mote do nosso Profit aqui, todos os semestres. E, obviamente, os tradutores públicos não deixam de ser essas pontes, e eles têm aí uma função, na realidade, um pouco mais específica com relação a isso, que é fazer essa ponte tanto na parte linguística, quanto num aspecto oficial que diz respeito à juridicização da tradução. E isso tem início desde os primórdios, é claro, mas de uma maneira mais regulamentada, de uma maneira mais profissional, desde a Idade Média. Por quê? Porque com os descobrimentos, com o mercantilismo, na realidade, é que houve essa necessidade de se fazer a ponte das informações para otimizar, para propiciar a comercialização entre os povos e os seus diferentes idiomas e as suas diferentes culturas. Então, aqui, o que acontece? Era algo oficial, que tinha que bater ali o manifesto, a listagem de produtos que eram levados de um país para outro, para ver se aquela lista de produtos estava correta. E tinha um funcionário, na realidade, que conhecia ali os idiomas, que tinha condições de saber qual era essa diferença, ou se aqueles produtos, para testar, certificar, bater o martelinho de que os produtos estavam corretos, e ele acabou tendo que ser, vamos dizer assim, um profissional oficial. Então, ele tinha que fazer ali um juramento, ele tinha que fazer um compromisso de que ele diria exatamente a verdade sobre aquilo que estava escrito, que nem jogo do bicho, vale o que está escrito, né? E aí, então, a primeira coisa que existe é que de Garcia Dorta, em Goa, na Índia, quer dizer, já lá, né, nos primórdios das idas da Europa para as Índias, dos colóquios do simples, né? E com estas condições prometo-vos de vos servir e dizer o pouco que eu souber, e logo vos hei de dizer as coisas que sei, bem sabidas, e as em que tenho dúvida, com juramento e falar muita verdade. Quer dizer, aquilo que os tradutores fazem o tempo todo. Falamos o que sabemos, mas juramos que aquilo é verdade. Então, essa é um pouquinho da história, na realidade. Não vou me ater a todo o conteúdo, coloquei aí para facilitar tanto para vocês na visualização, posso compartilhar dos conteúdos com vocês, assim como também com os colegas e as colegas que estão fazendo a interpretação para o preparo de uma contextualização. Aqui no Brasil, trazendo então um pouco da história aqui para o Brasil, essa regulamentação acaba também vindo para cá, logicamente, desde a época do descobrimento, e logo que foi se estatizando uma organização governamental, aqui mesmo sendo pelos colônios, né, pelos donatários, eles foram aí nomeando pessoas por meio das juntas comerciais à época, para que eles pudessem se organizar como fazer esse tipo de coisa. Depois, nós temos aí a primeira menção da realidade dos intérpretes que juram, né, de uma lei de texto espanhola de 1563, e
já dando aí uma referência da ordenação. Ordenamos e mandamos que haja um número de intérpretes e que antes sejam investidos e jurem na forma devida que usarão o ofício bem e fielmente. Então, essa seria uma certificação para a função deles, tá bom? Já desde essa época. E aí, lá no século XVII, estamos falando aqui no Brasil, isso já estava lá em pauta e acontecendo no resto do mundo. Nos primórdios, né, nós temos aí o juramento pelas autoridades daqui, né, e que elas tinham que dar lá no Rio de Janeiro, que era considerada a capital, né, do país, na época da colônia, de que também as coisas ali eram recebidas, e aí, na realidade, depois com a chegada da família real no Brasil, que a coisa fica mais esquentadinha, digamos assim. Existe uma imigração maior de membros da Europa que vem para cá e acaba... De membros da Europa que vêm acá y también determinan la expansión en el país. Y entonces, la traducción jurado está entonces vinculado a esta función. An interpreter of the nation. Those were the names of the public worker that the translator. In 1851, we have the professional translators and interpreters. Agora, o que vem a ser a tradução pública? A maioria dos colegas, né, já sabe aqui, é um termo que popularmente é conhecido como juramentada, porque você jura que aquilo que você esteja traduzindo e interpretando é a verdade, certifica isso, faz a tradução ou versão dos documentos oficiais e ou particulares. A tradução e a versão, ela é elaborada com base nos arquivos hoje enviados até por via eletrônica, mas impressos, e ela é revestida de fé pública. Por quê? Porque o tradutor público, ele não só faz a tradução, ele tem que assinar, ele tem ali todo no seu formulário as suas informações, ele não é invisível, pelo contrário. Por quê? Porque aquele seu formulário também é um documento. A tradução, ela espelha e em si é um documento igualmente apresentado sempre junto com o original, né? Eles são documentos destinados a produzir efeitos aqui no Brasil, se forem documentos estrangeiros, e no exterior também, efeitos oficiais em qualquer instância, qualquer órgão ou instituição que necessitem dessa juridicização. Tudo bem. Aí, a designação, né, ela é conferida àquele profissional que é concursado e ou habilitado, falaremos a respeito disso, por concurso público, por teste, por nomeação. E aqui nós temos essa legislação pertinente, da qual falarei um pouco mais para frente, com mais pormenorização, né? Além de efetuar as traduções e versões, ele também serve como intérprete. Então, vejam lá, não basta ser tradutor de um sentido só, tem que ser no sentido tanto do idioma estrangeiro quanto para, no nosso caso, o português e vice-versa. A gente não escolhe os documentos que vai fazer, nem o sentido, e também ser intérprete em eventos que sejam oficiais, acompanhando, aí vamos junto com a Paty, não deixa de ser uma interpretação comunitária, porque nós acompanhamos pessoas ou partes estrangeiras que não tenham ainda a competência linguística, não tenham a fluência no idioma português nesses eventos, né? Então, como já disse, né, eles são profissionais também do direito, eles não são somente da linguística ou da área de especialidade, eles estão ali numa função de acompanhamento de alguém que não fale ou que não conheça o idioma. Então, de acordo com Duro Moreno, esse tradutor ele é essencialmente essas duas coisas, é um comunicador
e um representante público, porque ele se reveste dessa fé para certificar que no idioma estrangeiro ou para o idioma estrangeiro, a comunicação está sendo feita de forma correta. E aí, óbvio, como nós vimos com a Bruna Mark ontem, não são suficientes somente os conhecimentos de língua, serão os conhecimentos das áreas de especialidade na qual este profissional estiver atuando. Então, se caso seja uma audiência, por exemplo, no âmbito criminal, temos que saber como nos conduzir, como nos comportar naquela audiência, com aqueles magistrados, não é? Dependendo da instância, como nós vamos nos dirigir às partes que serão as representadas por nós. Se for um casamento, é outro tipo de conduta. Se for uma tradução muito grande para um cliente em particular, também temos outras formas de demonstrar essa nossa competência. Por quê? Porque devemos saber, desde fazer documentos que sejam particulares, como históricos, extratos bancários, procurações, como partes de um processo que esteja em andamento ou mesmo que já esteja decidido e arquivado. Então, a terminologia, fraseologia, o conhecimento sobre os sistemas é imprescindível nessa competência, né? Então, essa prática exigirá do profissional constante relação de pesquisa e de conscientização sobre tradutologia, quer dizer, os estudos sobre tradução, e a terminologia e fraseologia nas diversas áreas de especialidade. Muito bem, agora passamos ao, vamos dizer assim, filezinho, né, da nossa comunicação aqui, que é a respeito da legislação, o que está acontecendo hoje, algumas atualizações. Até o ano de 2021, nós éramos regulamentados, que essa é uma das diferenças, que a profissão do tradutor, ela não é regulamentada. Porém, a profissão, a atuação, a função do tradutor público e intérprete comercial, assim como intérprete de Libras, são regulamentadas. Isso quer dizer o quê? Que existe legislação, existe norma pertinente à conduta e à atuação. Então, a penúltima tinha sido de 1943, que era um decreto pelo presidente da República, lógico, à época, né, Ai, meu Deus. O presidente, na época, era o Getúlio Vargas, e aí, de acordo com a Constituição, ele aprovava esse regulamento que perdurou até o ano passado. Aí, a Constituição de 1988, quando ela foi promulgada, depois, lógico, de 1943, também continua com o mesmo preceito, de que que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil e tudo que esteja em idioma estrangeiro deve ser traduzido pelo tradutor público. E o Código Civil, que é a legislação logo posterior, né, na hierarquia, estabelece no artigo 140, o novo Código Civil, que os escritos de obrigação redigidos em língua estrangeira serão, para ter efeitos legais no país, vertidos para o português. E isso combinado com o Código de Processo Civil, no artigo 156, o novo Código de Processo Civil, os artigos 156 e 157, que todos os atos e termos do processo terão como obrigatoriedade o uso vernáculo. Então, tudo que esteja em língua estrangeira a ser traduzido. Aí, em 2019, nós temos uma instrução normativa do Departamento de Regulamentação, né, dizendo, assim, colocando da habilitação, nomeação e matrícula e seu cancelamento dos profissionais. Então, aí já temos aí uma regulamentação um pouco mais específica, que a instrução normativa, ela é na hierarquia ainda mais específica, mas está abaixo da Constituição, dos códigos. The annulment of our license and other matters. Então, colocando aqui sobre habilitação, nomeação, matrícula e cancelamento.
We'll share with you later on some links, some important links that also talk about this. And this law also talks about the public tender for us to be a sworn translator. And it also talks about how to act in case a sworn translator that was appointed, that took office, is not available. And we're also going to talk about that in detail later on. And we need to be very careful with the law, because not everything that is published in websites on Google is the law. So sometimes there is an interpreter or a translator that is appointed ad hoc, and he is not a sworn translator. He is just being appointed to fulfill that specific task. And here we have then the law that is actually in effect nowadays, and it's the law 14195, and it was then a conversion of that first law. It's not that we have two laws. We had a law that was converted. Ela dispõe sobre diversos assuntos que estão aí, né, de facilitação do comércio exterior, e nisso se inclui o tradutor e intérprete, tá bom? Quer dizer, mesmo desde lá do século XVI até agora, a função é a mesma, com a otimização dessa institucionalização, tá bom? Ainda obedecendo aos códigos. Essa legislação eu coloquei aqui também na íntegra, mas não falarei dela na íntegra, falarei só de alguns aspectos, né? Então, qual é, em relação à função, o que o tradutor público deverá fazer? Basicamente continua a mesma coisa: tradução de documentos oficiais, em todos os sentidos dos idiomas, com a certificação dando fé, e a interpretação em eventos. Toute la même chose. O que muda aqui? Antes, eles eram nomeados por concurso público realizado pelas juntas comerciais dos estados da federação. Essa nomeação agora, ela parte também para o concurso, para a habilitação, mas em nível nacional. Nacional, não é mais só estadual. Porém, a regulamentação continua sendo estadual. E aí, o que acontece? A grande, vamos dizer assim, diferença aí é que o concurso ele vai ser dispensado ou substituído caso vamos dizer assim, uma pessoa que queira ser tradutora pública tenha condições para isso. Então, ela deverá apresentar diplomas, certificados, tem que ter hoje um bacharelado, tem que ter ensino superior, não é qualquer pessoa somente que conheça os idiomas, e tem que ter a certificação de nível internacional, com pontuação mínima, e ainda passar por um teste que vai também demonstrar a sua competência com relação a conhecimento da área que seja mais juridicizada e interpretação,
principalmente na modalidade consecutiva. Então, não é simplesmente alguém que conheça os idiomas e seja formado e não é isso. Ciência, Abriu-se a professora, 5 possibilidade minutos. de não ter que aguardar por um concurso público para que um profissional seja nomeado, tá bom? Então, é assim que funciona agora. Essa é a diferença, tá bom? E o profissional de Libras igualmente. Então, aqui, essa é a diferença. O disposto não impede que continue sendo realizada a nomeação ad hoc. E também que, caso algum funcionário, alguma pessoa que tem uma função pública, que possa certificar e dar fé, e que coincidentemente tenha nível de competência linguística para fazer a tradução, que o faça. Isso agora, então, pessoal, está regulamentado, tá? Agora, essa presunção toda não afasta a obrigação do documento ser acompanhada e que isso esteja correto. A qualquer momento pode-se dizer, não está correta a tradução, e quem realizou a tradução, que certificou e deu fé, é responsável civil e criminalmente por essa tradução ou essa interpretação. Então, tudo isso continua valendo. Essa é a atualização dessa legislação, tá certo? Agora, alguns mitos. Muito cuidado naquilo que nós vamos ler. Por quê? Porque existem, inclusive, alguns sites que colocaram aí algumas coisas sobre a legislação que não está nessa legislação. Existe uma consulta pública que foi colocada à disposição pelo gov.br sobre a regulamentação mais pormenorizada desse decreto. Acontece o seguinte, isso ainda não é lei, tá? Tem aí alguns sites de agências, inclusive, que estão colocando, por exemplo, que não vai haver mais tabela de emolumentos, que não vai haver mais uma pormenorização dos valores cobrados. Isso não está na lei. Isso foi objeto de consulta pública, que vocês poderão visualizar aí, e que ainda não foi colocado. Por quê? Porque, na realidade, o que vale é ainda a regulamentação que está nos sites das juntas comerciais. Por quê? Porque o tradutor público, mesmo nomeado sem o concurso, com todas as condições pré-estabelecidas, todas elas tendo sido cumpridas, vai ter que ser nomeado pela junta comercial do estado onde ele resida. E a legislação é essa que estou mostrando aí para vocês, da JUSESP, e aí para outros estados, vemos os outros estados. Então, algumas coisas são mitos. Nós precisamos ter muito cuidado ao fazer a leitura, porque aquela coisa, eu tenho direito a isso. Não, você tem o direito a isso especificamente sobre essa parte. É uma questão justamente de nós termos a dupla função, tanto na parte linguística quanto na parte de direito. Temos que ler direitinho e saber quais são as funções nossas neste momento. Não é nada de diferente daquilo que já vinha acontecendo na prática, de agências oferecerem o serviço que é personalíssimo, tá certo? Então, continua sendo assim, com uma possibilidade maior de nomeação para locais onde não haja a disponibilidade do profissional. E mesmo assim, o bem maior é o serviço ao público que vise a probidade e a acuidade a fim de garantir e proteger todos os nossos direitos. Coloco aqui a vocês os sites da JUSESP, da TPS, que é a Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes de São Paulo, com algumas informações igualmente. E aqui coloco para vocês os meus contatos, caso vocês desejem alguma pormenorização daquilo que nós falamos. O tempo é curto, poderíamos falar sobre horas, mas de qualquer forma eu estou sempre disponível para quem quiser se comunicar comigo. Agradeço muitíssimo e estou à disposição.
Muito obrigado, então, e parabéns pela excelente palestra e pelos esclarecimentos da professora Alessandra Harmel. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, meu amor. Pessoal da monitoria, temos alguma pergunta? Na verdade, o Carlos Prudêncio Alonso que fez um comentário falando sobre a validade das versões fora do Brasil, que depende de cada país e que não é automática, não tem um tratado internacional. Por exemplo, na Espanha, o corporatismo lá é muito diferente, ele diz. E aí, se a professora quisesse explicar. Então, exatamente, não existe, não é que não seja automático, é justamente por essa questão do corporativismo. As traduções são aceitas e elas podem sim ser validadas, tanto as traduções que sejam juramentadas, quanto as certificadas, que existe exatamente uma diferença igualzinho nos outros países. Vai depender do tipo de validação que eles queiram lá, porque assim como nós temos traduções que não são muito precisas no âmbito comercial, o mesmo pode ocorrer com a tradução juramentada. Nós não dizemos que a tradução juramentada seja sempre correta, tá certo? Então, existe aí não só o corporativismo, mas uma certificação de que aquela tradução esteja adequada àquele sistema. Não é só por questão de idioma, e sim por questão de sistema. É corporativismo, sim, mas existe aí também a questão de certificação internacional, dependendo da instituição. Perfeito, professora Alessandra. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e muito obrigado mais uma vez pela palestra. Obrigada eu. Pessoal, então agora agradecemos a professora Alessandra, tá? Agradecemos também ao pessoal, os nossos colegas que estão na cabine de interpretação, a Érica Varjão, a Bruna Yucari, o Anzo e a Bianca Guzzo. Então, sem deixar de falar, mais uma vez, pessoal, super especial, apenas para quem preencher o formulário, sorteio de book, a tradução no dia a dia, um glossário pessoal inglês-português de Jorge Rodrigues. Acessem o link no site e não esqueçam também de acessar os links. Acessem o link no chat. No chat, isso, Ana Júlia, isso, perfeito, no chat. Então, acessem o link no chat, tá? Todos os links de todos os sorteios. Ontem, vocês viram o pessoal que foi contemplado aí nos nossos sorteios. Hoje pode ser a sua vez. Então, não esqueçam de fazer preencher o formulário que está disponível aqui no chat, tá bom, gente? Então, vamos lá. Sorteios logo, logo, hein? Agora a gente vai ter um intervalinho de 20 minutinhos, tá? O retorno vai ser às 9h50. A gente retorna com sorteio e grandes novidades. Na volta, teremos a apresentação de 2 palestrantes especialíssimos. Fiquem ligados. Até lá. Simpósio